Assim como na música, eu tinha que treinar o meu ouvido. Eu imitava Michael Jackson. Eita, fé! Escolher, fazer é uma escolha. E não fazer também é uma escolha. Olá, seja bem-vindo a mais um Entre Irmãos. Que bom que você está aqui. E hoje nós temos a presença de uma amiga muito querida e com certeza a história dela vai conectar com a sua história. E eu gostaria de pedir a você que, por gentileza, fizesse 3 coisas. A primeira você já sabe, que é, se não é inscrito no canal, se inscreva. Depois, aperta o sininho para você poder ser o quê? Avisado quando tiver mais um vídeo aí no canal. E depois compartilhe essa história com quem você acredita que vá ser tocado. Afinal de contas, o nosso objetivo aqui é compartilhar testemunhos que vão edificar a vida das pessoas. E esse não vai ser diferente. Então, pegue aí o seu sofá, sente e assista com alegria mais um Entre Irmãos. Vai ser um bate-papo e tanto. Fica aí e assista. Seja bem-vinda, Marinês Azevedo. Tudo bom com Oi, você? tudo bem? Como você está? Eu estou bem, Mari. Fico muito feliz de ter você aqui conosco para compartilhar um pouquinho da sua história com a gente, né? Mari, você pode. Ninguém melhor para se apresentar do que você. Eu sei que você é coach, você é musicista, mas fala um pouquinho de quem você é. Olha, em primeiro lugar, assim, quero dizer que é uma honra para mim estar podendo compartilhar mais um pouquinho da minha vida com você e com o público, com todos que estão nos assistindo. E eu sou muito grata a Deus por mais essa oportunidade. Então, meu nome é Marinês de Abreu Azevedo, conhecida como Marinês Azevedo. Eu sou filha do rei, sou uma pessoa muito amada, tive um encontro poderoso com o Senhor, fui transformada. Também exerço a profissão de coach, psicóloga, neuropsicóloga, sou escritora. E aí, no decorrer da nossa conversa, eu vou revelando mais um pouquinho sobre mim, né? Deixando a curiosidade. Mas eu achei ótimo, porque eu joguei, né, o que você faz, mas você disse quem você é. Essa é a grande questão. A gente pergunta para as pessoas quem elas são e elas dizem o que elas fazem, como se aquilo as definisse. Ah, eu sou o advogado fulano de tal, eu sou o médico fulano de tal, mas essa crise de identidade a gente tem visto que tem sido muito recorrente, principalmente nos adolescentes, não é isso? Sim, bastante, porque na verdade a gente tem às vezes um padrão muito alto, né? De que as pessoas atinjam esse padrão e às vezes as pessoas, para atingirem esse padrão, não mostram a sua essência. Elas fazem aquilo que a sociedade está pedindo que elas fazem, para elas se encaixarem nesse padrão, e elas acabam sendo aquilo que rotulam e não aquilo que é essência, quem elas nasceram para ser. Isso é muita verdade. Mas aí conta um pouquinho para mim. Você tem pais nordestinos, eles ainda são vivos? São vivos sim. Meu pai está com 81 e a minha mãe com 78. Olha que legal. E você é a quarta filha, são 4 filhos, né? E você é a única menina. Isso, são 4 irmãos e eu sou a terceira. Meu irmão, eu tenho um irmão mais novo, né? E 2 irmãos nasceram no Ceará e eu e meu irmão mais novo, nascemos aqui. No Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. E aí, me diz uma coisa, vocês já vieram de uma família, geralmente os nordestinos vêm de uma tradição muito católica, né? Sim. Mas vocês vieram dessa tradição, você veio dessa tradição católica e depois, no meio do caminho, você se transformou, mudou, conheceu Jesus. Como é que foi? Como é que é essa sua trajetória aí? Então, realmente, exatamente como você falou, meus pais muito católicos, a minha mãe era bem praticante, mas meu pai não. Então, desde que eu passei a ficar maiorzinha, pelos meus 5, 6 anos, eles já me colocaram no caminho da primeira comunhão, da crisma, e eu era bem acentuada. Então, assim, marcava presença mesmo, eu ia todo domingo na missa, eu tinha amigos, tinha um grupo de jovens, participava
de procissões, eu era bem engajada mesmo no serviço, mas já gostava da música. Já gostava da música? Gostava muito da música. O meu pai, minha casa não era provida de muitos móveis, mas o meu pai comprava caixas de som e fazia caixas de som para poder ter música para a gente. Então, a lembrança que eu tenho boa da minha infância maravilhosa é esse tempo de música, o meu envolvimento com a música, mesmo ainda distante do Senhor. Então, eu crismei, eu fiz primeira comunhão, eu tinha muita vontade de tomar hóstia. Então, eu me forçava assim, a estudar e ir atrás, porque eu queria tomar hóstia. Depois que eu tomei a hóstia, quase não fui na missa. Ah, seu objetivo era só tomar hóstia para saber o que que era, né? Era, Como era, todo, era como todo bom adolescente, como toda boa criança, aquela curiosidade de saber o que que é aquilo que o padre está dando, né? isso. O que é aquilo? Quando foi para eu tomar a primeira vez, foi uma comédia. Eu imagino, não agarrou no céu da boca, não? Agarrou. Aí é aquilo. E aí, como é que a gente faz para tirar do céu da boca, já que não pode botar a mão, né? Não pode. Faz parte do processo. Mas conta para mim, como é que foi? Você falou para mim que teve ainda na sua infância, adolescente, você teve problemas comportamentais, não é? Muitos, muito mesmo. A gente teve muitos desafios, né? Dentro de casa. Hoje eu não chamo de erro. Eu chamo de desafios porque naquele momento meus pais eram muito novos, recém-casados. Então, nós temos diferença pouca de idade. Então, era um desafio muito grande. Minha mãe não trabalhava, tomava conta dos filhos. E meu pai saía 5 da manhã para trabalhar. Então, assim, atenção, afetividade, eles davam do jeito que eles podiam dar. E o que eles receberam, né? Sim. Que às vezes a gente quer que alguém nos dê alguma coisa, mas talvez aquela pessoa não saiba dar, ela não aprendeu. Então, a gente teve muito desafio dentro de casa na relação familiar afetiva, né? Sim. Por conta da diferença de idade, por conta do trato do trabalho, a linguagem do amor era dar comida, suprir necessidade. E meus pais têm pouca leitura. E o meu pai é analfabeto mesmo, ele não tem leitura até hoje. Então, o que ele mais se preocupava era com o estudo. Então, assim, eu não me lembro do meu pai sentado à mesa para a gente comer. Como a gente tinha muito costume dos ritos católicos, a minha mãe enchia a casa, às vezes, com os parentes para professarmos a nossa fé na Sexta-feira Santa, naquela época, né? Então, eu, como menina, era muito diferente, sabe? Porque eu via as minhas amigas recebendo um afeto diferente do pai. E eu não tinha esse afeto do pai presente. Mas os meus tios, irmãos da minha mãe, sempre estavam me dando um certo afeto. Mas eu sempre fui muito fechada. Uhum. Desde muito nova, eu ficava reclusa. Então, quando eu entrei na minha adolescência, foi um baque muito grande, porque eu comecei a faltar aula, estava na 7ª série, eu matava todo mundo, morreu meu pai, morreu minha mãe, morreu todo mundo, para eu não ir para aula. E eu não ia para aula. Não chegava na escola, às vezes me arrumava, mas não entrava na Uhum. escola. Então, a 7ª série eu repeti por conta desse meu comportamento. Foi uma época também que eu já ia para bailes, né? E nesses bailes eu comecei a pirar a cabeça mesmo, só não usei droga. Eu fazia de tudo, entendeu? E eu me lembro que eu era envolvida, comecei a me envolver, eu imitava Michael Jackson. Eita fé! Era uma coisa para mim, eu era apaixonada pelo Michael Jackson. Então, acabei conhecendo algumas pessoas do meio do baile, do funk, né? Sim. Rômulo Costa, DJ Malboro. Eu acabei tendo interação com eles, participando de concurso, me apresentando como Michael Jackson. Era muito engraçado. Sério, mãe? Ninguém diz, né? Ninguém diz. Olha, eu não diria nunca que você imitou Michael Jackson um dia, mas tudo bem. E aí, eu me lembro que um dos últimos bailes que eu fui,
2 amigos meus morreram no final do baile. Eram irmãos e morreram na escadaria. E aquilo para mim foi um trauma muito grande. Eu parei de ir ao baile. Minha mãe, mesmo na ignorância dela, falava assim: filha, por que você não fica em casa? Eu tinha 9 anos. 9 anos de idade. Minha mãe falava: filha, por que você não fica em casa? Filha, quando você está lá, minha mãe não era crente. Quando você está lá, o diabo está solto também, botando fogo em todo mundo. Naquele dia que aconteceu o que aconteceu com meus 2 amigos, eu lembrei do que ela disse. O diabo está lá atacando fogo em todo mundo. E eu vim para casa. Quando você tinha 9 anos, a sua mãe falava isso e depois você linkou o que ela disse lá na frente, né? Exatamente. É uma coisa assim, sabe? E assim, eu lembro que depois que eu repeti a 7ª série, minha mãe não sabia, minha mãe foi descobrir depois que eu faltava à escola, que eu matava todo mundo, que ela foi chamada. Aí ela falou para mim: agora você vai se virar para arranjar uma escola para você estudar. Foi nessa época, meus 12 anos, 12 para 13 anos, que eu aceitei Jesus. Até me emociono. E eu me lembro que meu padrinho tinha aceitado Jesus e ele me levou na igreja dele. Mas eu não fiquei, porque era muito rígido e tal. Aí uma outra vizinha me levou. Eu aceitei Jesus lá na Igreja Batista Nova Peniel, na Tijuca. Ah, sei onde é. E eu era muito novinha. Como eu era muito novinha, eu não podia ir sozinha, porque eu morava na comunidade. Então minha mãe não deixava eu sair sozinha para ir para a igreja. Uhum. E aí meu pai, se eu já não sentia amor, o amor do meu pai na demonstração, né, de toque, agora que eu passei a não ter mesmo, porque ele passou a me odiar. E ele trancava a casa para eu não entrar dentro de casa. Se você fosse para a Então igreja, ele foi trancava a casa. para eu não voltar para casa. E quando eu fiz 15 anos, eu queria me batizar. Queria me batizar. E aí o meu irmão, que não era crente, foi pedir a ele: deixa ela se batizar. Ela pode fazer o que ela quiser, mas morreu para mim. E aí eu fui, mesmo assim eu batizei. E aí teve a minha festa de 15 anos, eu não quis festa, ele era muito festeiro, queria um forró, queria uma Aham. festa de arromba. E eu não quis um culto, né, de agradecimento a Deus. Nesse culto, eu toquei pela primeira vez a guitarra. Eu fui me preparando, porque eu esperava que ele fosse. Uhum. Mas como ele não foi, mesmo assim eu toquei. E de lá para cá, né, eu não mexi nesse passado. Passei por cima das minhas dores. Quando eu repeti a 7ª série, que eu fui cumprir novamente o ano, né? Eu já tinha aceitado Jesus, estava totalmente transformada. Eu fui eleita a melhor aluna da escola. Olha, Fui eleita assim a melhor aluna ao concurso. Ainda não tinha tido ninguém com o meu comportamento. Fui eleita presidente de grêmio, representante de turma, e os professores me abraçaram de tal forma que a professora que me reprovou, que foi a professora de matemática, certa vez me chamou lá na frente e me usou como modelo para os alunos que eram bagunceiros. Olha, procurem uma igreja. Não sei o que aconteceu com essa menina, não, mas ela mudou. onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? Mudou tudo. Mudou mesmo. E meu comportamento assim mudou. Eu era muito explosiva. Com 12 para 13 anos, eu não sabia receber afeto, né? Se alguém conseguisse para mim, chegasse para me tocar, eu fazia assim. Eu não sabia receber afeto. Eu não tinha muito afeto de mãe, não tinha afeto de pai. Então, assim, quando me falaram de um Deus que era amoroso, que me recebia e que me abraçava, foi impactante. Você disse que fazia assim, né? Era medo de alguma coisa quando vinha alguém? Era medo de ser atacada?
O que você sentia quando alguém vinha? Quando a pessoa vinha me tocar, primeiro que eu não deixava, eu batia na mão, fazia assim, eu fazia assim. Abraço eu não recebia. Eu não sabia receber abraço. Mas seu pai batia em você, Mari? Nunca me bateu. Meu pai nunca me bateu. Nunca encostou em mim. Você falou para mim que você chegou a tentar contra a sua vida, né? Sim, sim, várias vezes. Mas ninguém nunca soube disso. Minha mãe soube há pouco tempo. Deus realmente tinha um propósito na sua vida, né? E mesmo dentro da igreja, participando de uma comunidade cristã, servindo a Deus, eu tinha pensamentos suicidas. E como esses pensamentos foram embora? Eles foram embora quando, na verdade, quando eu comecei a fazer terapia. Quando eu conheci o meu pastor Adriano, que já dorme no Senhor, ele foi um pai para mim. Então, ele sempre chegava e falava assim, bota a cabecinha no meu ombro. E eu sempre ficava assim, não botava. Eu era muito novinha, né? Uhum. Mas ele foi insistindo, insistindo, até que uma vez eu botei a cabeça aqui no ombro dele. E aí ele foi conversando comigo, assim, as primeiras dores, quem conseguiu extrair foi ele. Ele e a esposa dele, assim, me cercaram de amor, assim. Então, na verdade, eu só consegui virar a chave quando eu fui fazer psicologia, quando eu fui estudar psicologia. Eu fiz teologia e nesse período entre a entrada no seminário para fazer o bacharel e a formatura, eu tive mioma intrauterino. Uhum. E eu tive que fazer esterectomia parcial. Uhum. E quando a gente foi para fazer o tratamento, o médico falou assim: não tem jeito, ela é muito novinha, mas a gente vai ter que tirar tudo. E foi um momento muito difícil, porque eu estava trabalhando com criança numa creche. E aí mais um choque, porque agora que eu estava entrando no caminho do Senhor e estava obediente, estava cumprindo a palavra, sabe? Um sonho indo embora. Indo embora. E eu fiquei assim, eu lembro. E eu me lembro que eu fiz o seminário, minha barriga foi crescendo, né, porque o meu homem, a barriga cresce. E os médicos estavam postergando para não fazer logo, né? Uhum. E eu me lembro que com 27 anos, foi a época que eu estava me formando, né, em teologia, eu não fui na minha formatura porque eu tinha feito a operação naquela semana que ia ter formatura. Então, assim, foi bem depois que eu recebi meu diploma. E depois eu tive acompanhamento psicológico nessa época, minha cabeça já era bagunçada. Sim. Mesmo aceitando Jesus, mesmo tendo um acompanhamento, mesmo provando das virtudes do Evangelho, mesmo entendendo que tem uma transformação de vida, existem coisas que precisam ser faladas. Porque o que não é falado é sentido. Sim. Né? E isso praticamente aconteceu comigo. Eu me lembro que eu fiz acompanhamento psicológico e eu comecei a perceber que eu não era normal. Depois que eu me formei, aí eu fui estudar, houveram alguns eventos, né, de renovação espiritual, a implementação de igreja celular, e a Lagoinha despontou. E foi a época que o Diante do Trono começou, o Ministério de Louvor Diante do Trono começou a despontar como referência na adoração. Eu já estava Sim. envolvida com o louvor e adoração da igreja, eu estava estudando música, tocando. Eu estava trabalhando como agente de saúde, agente comunitário de saúde. E aí, um belo dia, eu ouvi Deus dizendo assim: se prepara, deixa esse trabalho, porque eu vou te levar para o sul de Minas. E eu fiquei assustada, assim, como assim para o sul de Minas? E eu estava lavando roupa, porque quando eu estava estressada, eu lavava roupa.
Ah, é? Tem gente que come, né? Tem gente que come. As pessoas até falavam comigo assim, Mari, você não está estressada hoje, não? Eu, por quê? Tem um tanque de roupa. Roupa para lavar. E eu lavava roupa, então eu estava lavando a roupa um domingo, Deus falou comigo numa sexta, e estava tendo greve no serviço de saúde, né? Então eu fiquei 4 meses sem trabalhar. Falei, Deus, se eu sair agora, eu saio com a mão na frente e outra atrás. Não vai ter como fazer. E aí eu me lembro que Deus falou, não, quero que você fale com a pessoa. E eu fui e falei. Eu estava começando a ter experiências com Deus, ler palavra, ouvir a voz dele pessoal, sabe? Era tudo novo, muito singelo. Tudo para mim era, cara, Deus tá, Deus faz, era tudo mágico para mim, sabe? E depois você explica como é que você ouve, porque isso é uma grande dúvida das pessoas. Como é que Deus fala? Deus fala como? Eu sei que para cada pessoa ele fala de um jeito, mas como é para você, como essa experiência de ouvir Deus falar? Para mim foi assim. Eu já sabia que para você discernir um tom, discernir voz e tocar um instrumento, você tem que ouvir muito. Então, para você ouvir, você tem que. É isso que vai te dar a possibilidade de você conhecer. E aí, esse meu pastor me disse assim: você precisa ler a palavra, você está em oração. Eu era ativa na escola dominical, reunião de oração eu ia. Então, eu era participativa. Se me dissesse assim, eis ali o Cristo, eu ia. Porque eu queria conhecer. Então, eu comecei a entender que eu tinha, assim como na música, eu tinha que treinar o meu ouvido. Se Deus falava pela palavra, então eu tinha que ler a palavra para saber quando é ele que está falando e o que ele está falando de verdade. Se Deus falava na oração, então eu precisava estar na oração para ouvir o que ele está falando, a forma como ele fala. Desde nova eu tive esse feeling muito rápido. Então, eu li um livro que eu não lembro o nome nessa época, mas eu lembro que esse livro falava sobre o discernimento da voz do espírito, a voz da alma e a voz humana. Como você discernir. E esse livro foi o que me deu um start, fez com que eu entendesse uma congruência para mim, dentro da minha cabeça. Eu consegui entender o que as pessoas falavam sobre ouvir Deus. E aí eu me lembro daquela passagem de Mateus que fala que a ovelha conhece A a voz do voz seu do pastor. pastor. E isso ficava na minha cabeça, como que a ovelha conhece? Como que a ovelha conhece? Como que a ovelha conhece? Então foi assim, eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi foi nessa época que eu saí desse trabalho. Eu ouvi nitidamente assim, Marinês, saia desse trabalho. E ele nos chama pelo nome, né? Não é pelo apelido, é pelo Não nome. foi Marinês, saia desse trabalho. E ele falou 3 vezes. E aí eu falei assim, eu tenho que sair do trabalho. Aí a gente teve uma reunião e eu não pedi para sair. Aí fui para Gideão. Se é o Senhor mesmo que está falando comigo, a minha supervisora vai me ligar. Faltava 5 para meia-noite. Hoje ela tem que ligar. Se ela não ligar, não é o Senhor que está falando. Terminei de pensar, o telefone tocou. Era ela. Oi, minha flor, tudo bem? Tudo bem. Escuta, amanhã a gente pode contar com você para isso, tal, tal, tal. Falei assim, olha, eu quero sair. Ela, o quê? Não, a gente está pensando em você para uma promoção. Não, não, eu quero sair, acabou, pronto. Você sabe que você vai sair com a mão na frente e outra atrás. Eu falei, tudo bem, mas eu quero sair. E aí ela, tá, vou ligar pro encarregado e falo com você amanhã às 7 da manhã. Naquela noite eu não dormi. Naquela noite eu não consegui dormir. Quando foi 7 da manhã, o telefone tocou. Era ela. Ela falou, Marinês, para minha surpresa, nós estamos em greve, mas o senhor lá, né, a pessoa que era o encarregado,
vai te liberar com tudo pago. Você vai lá em tal lugar receber todas as suas provisões. Ô, Lelê, esse é papai, né? Eu saí, recebi tudo, fiquei rica na época, né? Naquela época fiquei rica. Recebi tudo e ninguém mais recebeu nenhum valor porque o governo dispensou todo mundo. Só eu que recebi. É isso que ele faz. Essas coisas assim que ninguém entende. Ele abre porta onde não tem porta, ele abre caminho onde não tem caminho. Esse é Deus. Exatamente. E aí eu lembro que eu achei que eu estava rica, lembra? Uhum. Aí eu falei assim, Deus, e agora o que eu faço com esse dinheiro? Esse dinheiro não é seu. Você vai investir na obra missionária. Eu não conheço nenhum missionário. Apareceram muitos missionários na minha casa naquela época. Era 2003. Você só vai comprar um teclado que você vai precisar para levar para Minas. Ele já estava falando tudo, porque você Olha, vai viajar. Você vai comprar um teclado e 5 livros que eu vou te indicar. Vai na 1º de março, na loja tal, 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 e compra os 5 livros. Não fiquei com nenhum dinheiro, só o meu teclado e 5 livros. Final de 2003, meu pastor me chama. Marinês, você conhece a Igreja Batista da Lagoinha? Nós estamos muito felizes com o seu desenvolvimento aqui. Então, nós vamos te enviar para Belo Horizonte para estudar no Centro Ministerial Diante do Trono. Teve um baque. Comecei a chorar e falei que não queria ir. você já Aí estava avisada? já estava avisada. Aí, mas mesmo assim foi uma bênção para mim. E quando chegou lá, me falaram assim, você vai fazer uma audição. Eu fiz uma audição. Você precisa do teclado. O teclado que ele tinha pedido para eu. Para você comprar. E eu vim no Rio, busquei o teclado para poder me preparar para a audição. Quando começaram as aulas teóricas, pediram 5 livros. Os 5 livros eu já tinha. Livros que Deus tinha te pedido para comprar. Coisa linda é você estar na presença do Senhor, né? E aí eu lembro que foram muitos desafios mesmo. Acho que vou ter que escrever mais um livro só da minha história. E eu me lembro que eu me formei. Quando eu voltei de lá, fiquei 2 anos lá, a gente teve contato com várias pessoas de renome naquela época, que eram pessoas fundamentais para aquela adoração que estava sendo projetada naquele ano, naquele momento, e que até hoje estão aí fazendo diferença. Quando eu voltei, eu não queria mais voltar, eu queria ficar lá. Mas Deus falou novamente comigo, filha, volta porque em abril de 2006 sua vida vai mudar. Eu vim muito emburrada para trabalhar. Cheguei aqui, descobri que era isso que eu tinha que fazer mesmo, fiquei muito feliz trabalhando com o Ministério de Louvor, Ministério da Música. Em abril de 2006, meu pastor morreu. Aí eu entrei novamente no limbo, minha cabeça pirou novamente. Você já não tinha referência de um pai. Quando você encontra um pai, ele vem a Foi insegurança toda de novo, né? novamente, eu perdi totalmente a segurança. Foi a época que eu fui para Nipave, onde eu te conheci. É verdade. E aí, mas de qualquer forma, Deus ele usa pessoas, né? Deus tem projeto com pessoas. Então, eu tive na Nipave, que foi uma cidade de refúgio para mim, um tempo de tratamento, de cuidado, um tempo de cuidado. Conheci lá o pastor Ângelo, o pastor Tinoco, referências para mim. Conheci pessoas assim maravilhosas, me envolvi novamente com a música, que é chamada é maior que você, né? E trabalhamos ali. Até que fui chamada para trabalhar secularmente. Né? E eu fui trabalhar na Companhia Estadual de Gás do Rio de Janeiro.
a Naturgy, né? Hoje como é conhecido. E ao entrar ali, Deus me deu muitas vitórias. Minha vida de relacionamento, eu era um bichinho do mato. Eu falava com quem falava comigo. Baixa autoestima minha estava no subsolo. Não tinha autoestima. Não tinha referência, era insegura. E eu fui levada a trabalhar com moeda, 3 moedas. E era um desafio muito grande, eu não tinha contabilidade, eu não tinha segurança em matemática. Eu não tinha segurança em nada. Nada, nada, nada. Então, fiquei ali 11 anos para a honra e glória do nome do Senhor. Quando eu saí já consagrada assim como controller financeiro, trabalhando com um orçamento assim bem grande, sabe? E como referência cristã. Uhum. Quando eu saí também foi a época que eu terminei a faculdade de psicologia e fui atender. E ao mesmo tempo que eu atendi, eu era tratada. E foi aí que eu encontrei uma psicóloga maravilhosa, maravilhosa. Falou, Mari, você vem sendo o que as pessoas querem que você seja, porque você não sabe quem você é. E foi um mergulho no meu eu, no autoconhecimento, na autogestão, no botar para fora dores que eu não falava. O meu pai, eu não sei, quase não tenho contato com ele sobre isso, mas eu me lembro que ele era racista. Então eu descobri que eu achava que meu pai não me amava de jeito nenhum, porque eu sou negra, sou preta. Então todas essas crenças limitantes povoavam minha mente, só que eu não falava. Não falava para ninguém. Segurava sozinha essa dor, né? Segurava sozinha, sozinha. Quem ainda me ouvia é minha irmã de criação e amiga em Cristo, com uma pessoa preciosa que o Senhor me deu, a Cíntia, que você conhece, né? Sim. E aí, depois desse tempo dentro do tratamento psicológico, eu desabrochei mesmo. Assim, eu vi Deus usando aquela mulher dentro da sua expertise, né? E aí me autodescobri, percebi que eu podia ajudar mais do que música, percebi que eu podia fazer muito mais, eu percebi que eu sou maior do que eu imaginava, eu percebi que o Senhor colocou a glória dele dentro de mim, a glória dele não tem tamanho. Quanto mais você tem espaço, mais ela se expande. Exatamente. E hoje você é autoridade naquilo que te aprisionava, né? E Uau! você pode falar sobre isso para as pessoas. E hoje o que eu vejo, muitas vezes, não todos, mas alguns cristãos ainda têm dificuldade de ir para um psicólogo, de ir para uma terapia, porque acreditam que isso é coisa de doido. Não, é coisa de maluco. Não vou, não sou doido, não sou isso. Mas a terapia é necessária, a psicologia é necessária. Deus colocou esses profissionais para nos ajudar em determinadas áreas que eles são expertises para isso. São Sim, experts nessa questão para poder ajudar. Mas aí a pessoa diz, não, eu não sou doido. é exatamente isso. Eu entendo que a cultura do céu ela é difundida também na ciência. Porque a ciência vem dele, conhecimento vem dele. E que você, quando expandimos em conhecimento, nós estamos demonstrando um pouco daquilo que Deus colocou dentro de nós. Deus colocou a eternidade dentro. E aí agora você falando me vem, né? Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Ele é dono de toda a ciência, ele sabe tudo. E quando ele nos direciona para algum lugar, é porque ali é o lugar que você tem que estar. Isso. Eu já fiz também, eu tive que fazer um tratamento
também com psicólogo, porque chegou uma hora, o nível de estresse estava tão grande, eu estava a ponto de explodir, eu precisava de alguém para me ajudar, e ela veio naquele momento para me ajudar a ser a minha válvula de escape, porque senão eu ia explodir. Exatamente isso. A gente precisa, sabe? E aquilo que você falou, eu quero validar o que você falou no sentido de você se torna autoridade naquilo que você vence, Sim. né? Então, assim, eu posso falar daquilo que eu venci. Falando de música, Mari, eu vi um filme outro dia na Netflix que me chamou muita atenção. Se eu não estou errado, o título era O Violino do Meu Pai. Acho que era isso, O Violino do Meu Pai. E uma frase do filme me chamou muita atenção, que é quando a menininha diz assim: todos nós temos uma música que toca dentro de nós. Todos nós. E ela ali identifica a música daquele tio. Ela está tocando ali uma música e ela identifica a música do tio naquele momento. Ela tinha a música dela e ela identifica aquela música do tio e não era uma música alegre. Aí eu pergunto a Mari, a sua música mudou? A minha música, eu acho que mudou o ritmo, porque o tema é o mesmo. Antes eu tinha uma música que falava mais de alma, das minhas dores, da escuta de Deus, sabe? Daquilo, do lamento mesmo, né? Mas hoje não. Hoje a minha música é mais do. O Senhor transformou meu lamento em baile. A música que eu ando cantando ultimamente tem muito a ver com tudo que eu estou vivendo, é a bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, me seguirá, Senhor. É verdade, é verdade. É lindo. Essa música ela fala muito aos corações, é saber que a bondade dele nos segue todos os dias e eu digo que ela que nos acordam, né? A misericórdia, a bondade do Senhor nos acordam todas as manhãs. E Verdade. se isso acontece é porque a gente tem a oportunidade de fazer diferente aquilo que a gente, diferente, né? Nesse dia que a gente acordou, daquilo que a gente fez antes. Você, assim, olhando para tudo isso, olhando para a tua história, para a tua trajetória, uma outra pessoa se sente. A gente lida com pessoas e vê que pessoas se sentem vítimas da sua história, Sim. não protagonista delas. Como você se sente hoje? Protagonista. Protagonista, assim, sabe? O concurso é o lugar de Deus. Ele é acima de tudo, above, né? Mas eu me sinto protagonista, porque eu tive a oportunidade de colocar a culpa em alguém e tirar minha vida. Mas eu decidi dar continuidade e ter autorresponsabilidade. Qual é a minha parte nesse latifúndio? O que eu preciso fazer para mudar? Porque o outro vai continuar sendo outro e eu preciso mudar. Porque a necessidade é minha, não é do outro. Tem a ver comigo. Então eu me sinto Eu preciso ser responsável por aquilo que eu faço, né? Que eu exatamente, penso. minhas escolhas. É o que eu bato o tempo todo na tecla para algumas pessoas, quando eu faço palestra, quando eu tenho mentoria. Olha, qual é a sua responsabilidade? O que você pode fazer em relação a isso que você ainda não fez? Sempre existe o que você fazer. Sempre, sempre. E ainda que o outro não te dê oportunidade, independente do outro, você pode fazer. Com certeza. Sempre a gente pode fazer, é só escolher fazer, né? Escolher, fazer é uma escolha. E não fazer também é uma escolha. Se tem uma coisa que o homem não pode escapar, é de escolher. Isso. Mesmo não escolhendo, ele já está escolhendo. Olha que coisa linda, é verdade. É verdade, você escolheu ficar parado. E tudo bem. Só que para toda tomada de decisão existe ônus e bônus. Até ficar parado tem ônus e bônus. Então, mas já que você decidiu ficar parado, então saiba que a conta é só sua, de mais ninguém. Exatamente isso. É sobre isso. E não tá tudo bem. Porque é muito fácil a gente
colocar a culpa em outro. Desde os primórdios, Adão já fazia isso, né? Adão não assume a sua responsabilidade, joga a conta para Deus, a mulher que tu me deste, e tipo, eu não fiz nada. Ó, eu não, foi eu. Exatamente. Eu poderia muito bem falar, dar culpa aos meus pais, ou à vida, ou a todo mundo. Como eu vou te falar que eu, em determinado momento, eu falava quando eu não conhecia Deus, sabe? Pensava assim, eu queria viver. Eu não parava dentro de casa, eu só ficava na casa dos outros, porque ficar em casa para mim era um tormento. Então tudo mudou quando eu decidi: olha, eu não quero mais isso. Eu vou enfrentar. Eu vou enfrentar. E tudo bem, acontecer, aconteceu, mas eu enfrentei. E isso também, essa questão do relacionamento, talvez seja a maior causa das saídas das pessoas das igrejas. Elas não brigam com Deus, elas brigam com as pessoas. E aí elas saem. Isso, e Deus é culpado, E eu fico né? imaginando Jesus olhando e falando assim: o que eu fiz para essa criatura ir Foi embora? de igreja. Eu dei a vida para ela. Eu fiquei na cruz, para ela tiver vida, agora ela sai daqui emburrada. O que foi que eu fiz? Exatamente isso, né? Exatamente. Tem um livro, eu leio bastante, né? Eu tô vendo você aí com livros, daqui a pouco eu vou te pedir livro. Tudo bem. Eu amo livro, amo ler. Tem um livro do Narman Mendes, fala Igreja é lugar de vida. É lugar de vida porque justamente tem muita gente doente. Então as pessoas têm uma conotação de que igreja é o lugar perfeito. E não é. Não é. Mas eu Não acho é. que durante muito tempo, nós, porque eu sou igreja, nós vendemos isso, né? Para ter gente, para inflar. Vem que você vai receber, vem que nós vamos te acolher, somos um corpo assim bem ajustado. A gente está lutando para isso, né? Sim. Está lutando para isso. Mas a gente tem desafios. Hoje eu substituí a palavra erro por desafios. A gente tem Sim. desafios. Sim. O tempo inteiro. Tem o desafio da convivência, o desafio de estar junto, o desafio de olhar para o outro, e muitas vezes eu olho para o outro, me vejo, aí eu já falo assim, não quero, não, né? Porque aquilo que eu detesto no outro é aquilo que eu preciso melhorar. Exato, perfeito. Aí eu olho para, não vou. Outro dia eu estava falando, as pessoas olham e falam assim, eu não vou. Um jargão, né? Meu santo não bate com o dela. Eu falei, mas se a gente está na igreja, é o mesmo santo. Como é que como é que não bate? Eu acho que a maior dificuldade de relacionamentos é porque o outro diz em que eu tenho que melhorar. Quando eu olho para ele, eu vejo aquilo que está em mim, ele está espelhando e eu não quero ver, e aí eu rejeito. E você sabe que a neurociência tem uma resposta para isso, que são os neurônios espelhos, Sim, sabe? A repetição do padrão. E a gente tem a tendência a repulsa aquilo que a gente não gosta na gente. Né? Aí não gosta do outro. Né? aí já o outro é assim, o outro é assado. Peraí, opa, o que ele está dizendo para mim? O que eu estou vendo nele que eu preciso? Aí vem a sua autoconsciência, a sua autoavaliação Isso. e a sua autorresponsabilidade. Peraí, se eu estou vendo isso é porque eu estou sendo responsável por alguma coisa que eu preciso melhorar em mim. É verdade, é verdade. Mas eu acho que falta essa instrução de autoavaliação, sabe? Porque a instrução, né? A gente precisa ser instruído. Né? A gente é instruído pela palavra, mas a gente não quer ler. A gente é instruído pela oração, mas a gente não quer orar. A gente é instruído pela uma escola bíblica, mas a gente não quer fazer. A gente é instruído por missões, mas a gente não quer dar. Então, o cérebro aprende por repetição. A gente reclama de julgar o. Eu fui julgado, mas você Uau! julga. Você julga. É uma mesma medida, uma mesma medida. Na mesma medida, né? Não julgueis para não ser julgado, porque com a mesma medida que você julgar, você vai ser julgado. Mas aí você acaba fazendo e não percebe que o que você está fazendo é julgamento. Exatamente isso. Quando, em processos assim que eu tenho de mentoria, que a pessoa começa a falar, com culpa no outro, né? Aí eu espero terminar e falo, mas o que que você fez com essa pessoa? Ou então a pessoa fala assim, eu não tenho amigos.
Mas você é amigo? Não é? Eu quero abraço, e você abraça? Ninguém me liga. Você Você liga liga para para quem? quem? Uau! Mas eu não. Ué, mas você liga para quem? É desse jeito. Você quer receber 100 e quer dar 2, né? Essa é a grande questão. Mas o ser humano ele vai se ajustar. Vai. Uma hora ele se ajusta, porque a gente está em É processo, processo. não Exatamente é? isso. Muito bom nessa conversa, e aí tem papo para mais de metro. A gente quer que tem papo para mais de metro. Mas o que você queria deixar, o que você quer deixar aí para essa turma que está nos ouvindo? E com base na tua história, com base na tua trajetória, qual mensagem que você queria deixar, gostaria de deixar para as pessoas? Eu quero deixar uma mensagem de esperança. Independente do tempo. E principalmente se você é cristão, sabe? Se você está perdido, independente do tempo, da idade, Deus é atemporal. Então ele pode penetrar no Kairos, ele pode penetrar no Cronos a hora que ele quiser. Na eternidade tudo já aconteceu. Tudo que você precisa está dentro de você, tanto vulnerabilidades quanto habilidades. Salmo 139 diz que o Senhor nos teceu quando estávamos no ventre de nossas mães, em substância informe, éramos líquido, mas ele nos teceu. E no seu livro, ele escreveu todos os nossos dias, todos, desde que você nasce até quando você morre. E ele tem controle. Se ele é o alfa, ele é o ômega, então isso quer dizer que o meio está no controle dele, ele não perdeu o controle. Então, a mensagem que eu quero dizer é que Deus não perdeu o controle da sua vida. Independente do tempo que você esteja, o fator esperança ainda é a assinatura de Deus. Ainda é a assinatura de Deus. E que você possa entender que esse é o Kairos de Deus para você. Esse é o tempo de decisão. Esse é o tempo de você dizer: eu quero mudar. Tem tempo de mudança. Para mim, teve mudança. Se aconteceu comigo, pode acontecer com você. E essa é a minha mensagem. A minha mensagem é a mensagem de esperança. Há esperança para você, sabe? Há uma vontade de Deus de fazer, porque eu sei que Deus já mandou muitas pessoas falar com você, Deus já usou a palavra, Deus já falou através de oração, sabe? E eu não sei em que poço você está. Eu não sei em que momento crucial da sua vida ou de tomada de decisão você está. Mas tenha certeza que Deus está esperando um sim seu, para ele mudar, para ele virar o cativeiro e virar a chave da tua mente. Deus trabalha na mente. Então, deixa ele trabalhar nos processos cognitivos, porque aqui já está tudo preparado. Se você mudar a mente, você vai ganhar tudo, porque é a mente que comanda tudo, né? E a sua mente é do céu. Satanás não pode penetrar na sua mente, ele pode setá-la, ele pode jogar palavras, sugestões, mas o seu pensamento, se for elevado ao Senhor, o Senhor cura. Então, em nome de Jesus, que você receba a cura do seu pensamento, cura da sua alma, das suas emoções, dos seus sentimentos, que você seja chamado à vida nesse momento. Essa é a palavra que eu quero deixar para cá. Senhora? Ora sim. Senhor, nós queremos te agradecer por esse tempo tão precioso de cuidado do Senhor. Obrigado pela tua filha, teus servos, Igor, Neuza, gente do céu, gente do bem realmente, gente que quer a expansão do teu reino. Nós te honramos por esse tempo de conversa, de diálogo, de troca. Obrigada, Senhor, por esse tempo de expansão do teu reino e que o Senhor possa propagar esse vídeo, essa mensagem, esse tempo de conversa, que alcance muitas pessoas e que tenham transformação de vida. Senhor, que seja um novo nível de programa, um novo tempo, mais coisas vão acontecer, traga habilidades, traga tecnologia. Senhor, abra as portas.
Eu te honro, Senhor, por esse tempo e te agradeço pela vida de todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Mari, muito obrigada por ter estado aqui conosco. E assim, que Deus te abençoe, que a sua trajetória seja uma trajetória de sucesso em todo o tempo e tudo que você colocar as mãos venha prosperar para a glória de Deus. Obrigada, viu? Deus abençoe, um abraço muito grande. Pode deixar meu Instagram? Claro que pode. Pode. A minha página no Instagram é eussoumari.azevedo. Além disso, a gente tem um projeto, né, chamado Beleza em Lugar de Cinzas, que foi idealizado pela minha sócia e a gente trabalha junto. E a gente está lançando mentorias agora. Uma delas é a mentoria Val Jaboc, para líderes feridos e desestruturados. A gente vai estar passando no Instagram e aí você pode acessar lá e vai ser uma bênção. Desde já eu agradeço. E você que ficou aí, nos assistindo até agora, já sabe, compartilha esse conteúdo se ele fizer sentido para você. E lembre-se, esquecendo as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo da soberana vocação que é Cristo. Ele é o nosso modelo. Não aceite outro. Use, veja e fala assim, é igual a ele que eu quero ser. Fora isso, eu não aceito. Aguardo você no próximo programa Entre Irmãos. Fique bem e leve, sempre. Deus abençoe. Tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou lhe dizer que ele tá cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou.